Quais são as etapas de um processo de seleção de pessoas? É importante a gente saber quais são elas, porque assim a gente desenvolve as nossas estratégias diante desses processos. Primeira fase é a parte da análise curricular. Quanto tempo vocês acham que nós, selecionadores, demoramos para analisar no currículo? 1 minuto? 2 minutos? Gente, é questão de segundos. Nós demoramos segundos para analisar um currículo. Nós nos atemos às principais características importantes para a vaga e isso faz com que o currículo seja ou não aprovado nessa primeira análise da triagem. Por isso, é muito importante que o seu currículo esteja assim sensacional, ele esteja muito bem elaborado. E infelizmente, ainda hoje, apesar de tantos vídeos e tantas orientações sobre a elaboração curricular, nós ainda temos currículos mal elaborados. E muitas vezes nós não somos chamados em um processo seletivo por conta de um currículo ruim. No currículo, nós não conseguimos avaliar efetivamente quais são as experiências daquele profissional. E isso acontece bastante. O que essa pessoa fez, quanto tempo ela ficou na empresa, quais foram as últimas experiências dela, os cargos, as atividades. E isso às vezes não tem no currículo. Muitas vezes acontece de vir apenas o nome da empresa, o cargo, não consta data, não consta período, não consta nem o que fez. E para nós, um cargo de assistente administrativo, ele pode ser muito amplo. Então, mesmo que você tenha um cargo genérico, é importante que você defina o que foi feito, quais são as atividades. Ou seja, um currículo bem elaborado, ele vai fazer toda a diferença entre você ser ou não selecionada ou selecionado para um processo de seleção. Se eu não tenho um currículo perfeito, se o currículo é confuso, o que vai acontecer com esse currículo? Ele vai ficar para uma segunda análise. E, infelizmente, hoje no mercado, nós temos um grande volume de profissionais à disposição. Diante de uma vaga que eu poste, normalmente, nós recebemos em torno de 100, 200 currículos, isso em 2, 3 dias. É muito currículo que a gente recebe e muita gente para analisar. Analisamos todos? Sim, nós analisamos todos os currículos recebidos para a vaga em questão até a data que o processo é efetivo. Currículos que vierem após essa data do início do processo, infelizmente a gente não tem como analisar. Mas todos os currículos são analisados, triados e selecionados para a vaga. A segunda etapa do processo seletivo é efetivamente a seleção das pessoas. Então, uma vez triados os currículos, eu vou selecionar aqueles que vão participar do processo e aí sim nós vamos convocá-los para a participação. Atualmente, o nosso processo seletivo ele é feito todo online. Então, nós temos uma ficha cadastral e essa ficha, para nós, é extremamente importante porque ela complementa as informações dos currículos que não estão bem elaborados. E eu preciso dessas fichas com os dados, principalmente com os períodos, que muitas vezes os currículos não possuem. Uma vez dada essa ficha cadastral, nós fazemos uma nova análise da ficha e aí sim, uma entrevista com essas pessoas que aceitaram efetivamente a vaga, para verificar se elas têm ou não as competências e os requisitos que a empresa pede. Porque uma coisa é nós analisarmos as experiências e currículo efetivamente aceita tudo. Então a gente precisa entender se o que está efetivamente naquele currículo faz sentido para a nossa necessidade. Se aquela pessoa vivenciou aquilo, se ela tem aquela experiência, qual é o nível de experiência e entramos também com as questões comportamentais para entendermos se as características culturais da nossa empresa estão aderentes ao que o profissional está buscando. O que ele quer? Vamos imaginar que o profissional tenha uma expectativa de carreira, de crescimento e a minha empresa não tenha condições de oferecer isso por ser pequena. Será que essa pessoa será indicada para a minha vaga? Porque, invariavelmente, essa pessoa irá se frustrar daqui a 2, 3 meses quando perceber que não há possibilidade de carreira. Então, essa parte da seleção é que é fundamental para a gente entender se essa pessoa que nós estamos entrevistando tem ou não as características comportamentais de trabalho em equipe, de conflitos, onde entram as seleções por competência. Deste modo, eu estou até resumindo o processo seletivo basicamente em 2 etapas. A primeira etapa, a análise de currículo, e a segunda etapa, as entrevistas. E aí eu te pergunto, qual das 2 etapas para você é mais difícil? Eu consigo mensurar se eu venho participando de entrevistas e não passando,
possivelmente o meu problema, a minha dificuldade esteja no meu comportamento de entrevistas. E para isso nós temos vários vídeos que falam sobre posturas, comportamentos, que é interessante a gente assistir. Porém, se o meu problema é nem ir para as entrevistas, eu não estou nem passando na triagem. Aí o nosso problema é o currículo que está mal elaborado. Existe uma outra possibilidade, é que a pessoa também esteja se candidatando para as vagas erradas. Porque às vezes eu vejo uma vaga que pode ser que tenha o meu perfil e não tenha, e eu acabo me candidatando, vamos ver que vai dar certo. Só que eu acabo me frustrando disso também, porque depois eu tenho a sensação de que eu estou mandando meu currículo para muitas vagas e acabo mandando meu currículo para vagas que não têm o meu perfil. Acaba surgindo esse sentimento, puxa, eu mando tanto currículo e nada me chama, ninguém me chama. Então, essa é uma outra etapa também, que a gente tem que entender se eu estou me candidatando para a vaga correta. Uma vez sim, e eu não estou sendo chamada, aí nós temos que revisar o currículo, que com certeza é um problema na sua análise curricular. Existem vários vídeos, várias orientações para que um currículo seja perfeito. E nós também estamos à disposição para lhe auxiliar nessa jornada.